Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização referente às obras de revitalização e engorda aqui em Matinhos, no litoral do Paraná. Então esse vídeo aqui, pessoal, nada mais é do que um vídeo complemento do último que eu postei referente à iluminação, né, noturna, inclusive, que eu gravei, tá? Então alguns detalhes que eu passei lá, algumas pessoas, né, ficaram meio que incompletos, né, gerou dúvidas, né? E eu não quis colocar as imagens que eu fiz aqui durante o dia também, inclusive essas imagens aqui são do mesmo dia que eu gravei lá, né? Vou colocar aqui na tela para vocês, né, de quando que eu gravei. E uma eu gravei à tarde e depois eu, né, voltei aqui para a mesma região e gravei à noite também, tá? Então, como eu disse lá, pessoal, a gente percebe que os superpostes eles chegaram até exatamente a esse ponto aqui, ó. Então estamos aqui, né, no início ou final, enfim, como você queira considerar aí, da Avenida Atlântica, aqui na região de Caiobá. Então todo esse trecho, né, dos 145 postes que serão postos desde lá do Balneário Flórida até a região aqui do Morro do Boi, aqui em Caiobá, na Avenida Atlântica, já está, né, com a fundação feita, digamos assim. Douglas, como é que ficou aquela questão dos postes que colocaram fora do alinhamento correto lá na região do Praia Grande? Não tive, né, retorno nenhum, tá, pessoal? E o pessoal também que havia questionado a assessoria de imprensa lá do IAT, também não sei se eles tiveram retorno. Então eles entraram em contato, né, o pessoal que estava ali no grupo de Matinhos do Futuro, eles entraram em contato lá com o pessoal da assessoria de imprensa do IAT e provavelmente não tivemos resposta. Fato é que os postes não foram realinhados lá, ou seja, eles ficaram um pouco tortos do que a gente vê em relação ao alinhamento que acontece no restante da onde foram colocados, até no trecho onde as obras foram embargadas lá, né? Então a gente sabe que lá antes tinha contenção com pedras que foram colocadas lá, né? Provavelmente foi isso o problema. Mas, infelizmente, eles não corrigiram, né? Os postes ficaram um pouco tortos lá. Como eu mostrei para vocês, pessoal, essa iluminação que está aqui, né, em relação ao outro vídeo, não está ainda funcionando, não houve, né, a ligação elétrica. E agora a gente percebe os postes aqui, porque nas imagens noturnas a gente só percebe a iluminação artificial da prefeitura, como eu já havia falado para vocês no outro vídeo, e nesse vídeo aqui fica claro que os postes já estão colocados aí, as duas fases inclusive deles, né, lembrando, eles têm 17 metros de altura, 20 metros ao todo, porque 3 metros ficam cravados no chão. Então, essa é a altura real do poste ali. Então, ele tem 17 metros de altura após a fixação dele, tá? Os painéis, eles são muito eficientes. A gente percebe que nos lugares, em relação ao último vídeo, né, que vocês assistiram, os lugares que eles estão ligados já, é muito efetivo, as pessoas conseguem usar a praia tranquilamente. Imagino que isso no verão realmente vai fazer uma diferença muito grande, tá? Saindo um pouco do assunto aqui, né, e entrando no assunto da restinga aqui de Caiobá. Vira e mexe vocês me perguntam, né, nos vídeos, Douglas, como é que vai ficar aquela questão da vegetação que era para ter sido tirada lá e não foi tirada? Vão conseguir fazer a supressão ou não? Não tem ainda nenhuma resolução em relação a isso, né? Fato é que a suspensão ainda está em vigência e provavelmente não retornará. Se caso sair a segunda fase de engorda, que vai do Flórida até a região ali do Saint-Étienne, né, mais ou menos 1,7, 1,8 quilômetros, contempla uma parte dos estudos de viabilidade do projeto, esse trecho aqui também, que vai aqui das guias de correntes, né, ao lado direito que a gente vê da Avenida Paraná, até o Morro do Boi ali. Mas até então, não há nenhum tipo de resolução referente a isso. Os estudos ambientais e os projetos estão sendo desenvolvidos nessa segunda etapa e esse trecho ali também é contemplado, tá? Então não é só uma etapa que seria referente à segunda parte lá nos balneários, mas uma parte aqui de Caiobá ela seria provavelmente, né? Óbvio, não tenho ainda a informação oficial, mas pelo que eu vi lá teria sim uma intervenção nesse trecho, tá? Falando um pouco aqui da iluminação das guias de correntes. Elas ainda não estão funcionando, né? Eu vou deixar aqui no link, se você não assistiu, né? Se você veio, né, nesse vídeo aqui apenas, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link para você assistir o vídeo das imagens noturnas que eu fiz. Inclusive, elas ficaram muito bonitas, é a minha opinião, e de algumas pessoas que também comentaram, tá? A iluminação aqui não está funcionando ainda, tá, pessoal? Então, inclusive, essa guia aqui do lado sul, apesar da gente ver as pessoas andando ali, ela não está liberada. Você não pode fazer acesso
ali ainda porque tem placa escrito lá, não entre, mas as pessoas não respeitam. Infelizmente, é o brasileiro que questiona um monte de coisa, mas acaba fazendo um monte de coisa errada, né? Então, enfim. E do lado norte já está liberado assim porque não tem a placa lá. Mas a iluminação aqui não está liberada ainda, tá, pessoal? E uma parte da iluminação do lado direito aqui, né, que a gente percebe na Avenida Atlântica, né, os postes já estão colocados também, só que também não houve ligação. Apenas na Avenida Atlântica, né, em alguns trechos ali que a ligação foi feita, né. Então, se eu não estou enganado aí, né, uns 5 postes mais ou menos que estão em fase de testes até, imagino, né. O que a gente consegue perceber é que eles são muito efetivos, tá? Outra questão, né? A parte do paisagismo já foi concluída aqui na região de Caiobá, Douglas? Ainda não, pessoal. Tem pouca coisa ainda em relação à parte de paisagismo que ainda precisa ser executada, só que já está, né, quase 100%, está em mais de 90%, 95% e alguma coisa, se não estou enganado, tá? Vou até dar uma pesquisada em relação a isso e vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Mas não está concluída ainda. E lá nos balneários ainda falta um trecho ainda que está em obras, obviamente. Assista o vídeo até o final que vocês verão que o trecho lá está em obras, né? Tem um contingente menor de pessoas trabalhando de quando a gente via os trabalhos acontecendo de maneira fluida, tanto aqui na região de Caiobá como ali nos balneários também, né? Quando eles começaram a pavimentação, fazendo o calçadão, né, e executando os trabalhos, né, mas depois que houve a interrupção, agora que eles retomaram, o processo ele está muito mais lento. Isso é óbvio. E até por isso que eu afirmo para vocês que os trabalhos não serão entregues no final do mês de setembro, que era a previsão aí de quando o prazo inicial foi dado no start das obras de revitalização, digamos assim. E outra questão, né, em relação às palmeiras, né, toda a parte do paisagismo, enfim, as plantas que morreram, também não tem nenhum tipo de resolução, não vi nada do IAT, nenhuma nota oficial do IAT, e como eu já disse para vocês, eu não vou fazer mais contato com eles, porque toda vez que eu faço contato com o pessoal lá, infelizmente vem uma resposta, né, evasiva, eu tenho que tirar as minhas conclusões de algo que não é categórico deles. E daí, né, é o mesmo que eu ficar fazendo vídeo com achismos aqui para vocês. E vocês sabem que eu não gosto de fazer isso, porque eu não quero ter que me retratar de alguma coisa que eu falo aqui. Então, infelizmente, a gente vai ter que aguardar aí essa questão do IAT responder ou emitir uma nota ali por meio da Agência Estadual de Notícias para a gente saber o que está acontecendo ou o que vai acontecer a partir da conclusão ou antes da conclusão dessas obras aqui. As palmeiras que morreram serão replantadas, quais serão as espécies que ainda estão sendo definidas, enfim, tudo mais, tá? Outra coisa que eu tenho certeza que vocês perceberam, justamente por conta da sombra que é feita aqui, é do lado ali da areia, tá, pessoal? Sim, fez o degrau ali, né? Inclusive, tem vídeos aqui no canal de 2022, 2023 e agora de 2024 que eu estou mencionando isso, tá? Sobre os degraus que fazem por conta desse período do ano, né? Às vezes quando acontecem algumas ressacas, né? Venta muito forte, as ondas acabam quebrando um pouco mais dentro da areia e acaba fazendo alguns degraus aqui no talude, ou seja, o talude é a faixa de areia que a gente tem aqui, tá? Isso é normal, vocês conhecem, né, esse fenômeno que é normal, tá? Então esse processo erosivo, ele acontece mesmo com alguns períodos do ano, mas não que o mar esteja tomando de volta a areia dele, enfim. Tem vídeo, inclusive eu vou até colocar aqui no card para vocês um vídeo que eu fiz com imagens de satélite medindo exatamente o comprimento que está a faixa de areia e está estritamente de acordo com os projetos que foram levantados e executados, tá, pessoal? Então vocês podem até questionar, Douglas, a faixa de areia está menor, mas eu medi, né? Eu coloquei a régua no satélite com o Google Earth e mostrei na tela para vocês essa medição. E qualquer coisa é só você assistir o vídeo ali. Inclusive você pode fazer exatamente essa medição agora, que provavelmente já tem imagens atualizadas, né? Inclusive, né, no futuro, quem sabe eu faça um vídeo assim de novo, né? Porque daí dá para pegar períodos, né, de quando que a engorda foi feita e tem ali os registros no próprio Google Earth, né? Então dá pra gente ver, né, em períodos espaçados isso, tá? Mas fato é que alguns degraus, né, eles são sim nítidos e visíveis, tá? E agora mostrando aqui para vocês, né? Olha só a altura. Douglas, quanto mais ou menos tem isso? Olha, pessoal, alguns trechos, né? A gente percebe que são menores os degraus,
né? Eles são, assim, 30, 40, 50 centímetros, e outros trechos eles sim passam de 1 metro de altura, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado, mas, né, eles... não sei se a prefeitura vai entrar com máquina aqui para realinhar essa parte do talude, se isso talvez seria a competência do Sambaqui. Eu sei que quando estava tendo engorda, acontecia isso daqui, porque lembrando, né, a engorda começou ali no mês bem que acontecem esses fenômenos. A engorda terminou no dia 19 de outubro, eu sei porque foi o dia que eu perdi o meu drone, né, um dos drones que eu perdi. Começou, se não estou enganado, em junho. Se não me falha a memória, começou em junho e terminou em outubro. Esses degraus aqui já tinha naquela época e o Sambaqui ele realinhava. Agora, não sei se a prefeitura vai fazer isso ou não, ou se vai deixar o próprio mar fazer esse realinhamento. Fato é que, né, pode ser que demore bastante para isso daqui ser realinhado, digamos assim, para ficar natural para as pessoas usarem a areia ali, tá? E agora entrando no mérito da iluminação aqui novamente, né? Olha só o pessoal da Samar trabalhando aqui e mostrando em detalhes, né, para vocês, né? Lembra que eu falei que eles primeiro fazem a parte da fundação, colocam 3 manilhas ali, né? Cada uma tem 1 metro de altura, ou seja, 3 metros ficam fixos no solo, pelo que o engenheiro me falou quando eu conversei com um deles que estavam trabalhando no momento. Então a fundação é de 3 metros, né? E depois aí temos 17 metros de altura em relação a esses postes, tá? Então esse é exatamente dessa intervenção que eles estão fazendo aqui, colocando esses super postes para iluminação das nossas areias, tá? E você pode se perguntar também, né, Douglas, qual que é a diferença da iluminação que colocaram lá nos balneários, que ficou boa também, eu vi o seu último vídeo, eu vi que ficaram boas também, para esses super postes aqui. Daí eu coloquei em detalhes aqui para vocês, tá? Então olha só, pessoal, do lado direito são os super postes novos que vai do Flórida até o Morro do Boi, lá em Caiobá, ou seja, né, nos 8 quilômetros aí que a gente tem nesse trecho, né, 6,3 quilômetros foram de engorda, tá? Foi até a Avenida Paraná, mas tem um pouco mais lá na região de Caiobá que vai até o Morro do Boi. E do lado esquerdo tem o padrão que vai aqui do Balneário Flórida e vai até lá o Monções, tá? Então esses foram os super postes que a prefeitura colocou. Obviamente tem uma diferença aí, né, de fator de iluminação, obviamente, mas eles são tão bons quanto, tá? Em termos de oferecer segurança para a população, eles são bons também, tá? Não estou dizendo que, né, isso foi assertivamente um investimento bom, até porque, né, tem aí as más línguas que falam que os postes da prefeitura são alugados, mas isso daí é tema para um outro vídeo, tá? Então vamos entrar agora na questão aqui dos balneários para mostrar um pouco também de como que tá a nossa orla, ou seja, a nossa avenida beira-mar aqui, tá? Então estou mostrando aqui para vocês o mercado do peixe, né? Ou seja, a parte da praia central aqui, né, do mercado do peixe, na região dos pescadores. Então, uma região bonita aqui também do Pico de Matinhos, né? E olha só a quantidade de barco, hein? É uma colônia grande aqui dos pescadores, né, pessoal? O pessoal que mora aqui, né, vive da pesca, está aqui antes mesmo, né, de Matinhos se chamar Matinhos, né? Antes mesmo da emancipação. Então, é o povo nativo real daqui, estão nessas colônias dos pescadores aqui, tá? É um pessoal que eu tenho um profundo respeito, né? Respeito muito, né, a atividade que eles fazem, e é o pessoal que movimenta ali o mercado do peixe, né? Muitas das pessoas que vêm para turistar aqui e vão comprar ali o seu camarão, o seu peixe, o seu pescado, no mercado do peixe, né, ele só existe por conta desse pessoal aqui que está na ativa, digamos assim, até hoje, né? Mas é isso. Um abraço aí para os pescadores, tá? E aqui chegamos agora, né, na passarela que está encantada das guias de correntes do Rio Matinhos. Pessoal, não sei o que está acontecendo aqui. Não sei, sinceramente, não sei por que eles estão demorando tanto para executar essas obras aqui. Infelizmente, o retorno que eu tive tinha até como se fosse uma esperança de uma promessa rápida de sair as obras aqui perto ali do mês de maio, junho, só que, né, mesmo o Sambaqui tendo recebido o projeto para execução desse trecho aqui, dessa passarela, não executaram. Não sei o que aconteceu, não sei se houve mudança, se tem algum problema, né, se eles estão priorizando, né, outras frentes de trabalho. O fato é que a gente não vê a passarela, né, posta nesse local. E isso é um questionamento muito grande porque
o pessoal que pratica esporte realmente atrapalha bastante eles, porque eles querem passar aqui. E, infelizmente, eles não conseguem passar porque não tem a passarela. Eles têm que dar a volta por um lugar perigoso, diga-se de passagem, ali na PR-412, próximo ao posto de combustíveis da Shell, tá? Então, ali tem uma passarela ali, né, sobre o Rio Matinhos, que é muito perigosa. Então, passa 2 carros apenas por vez e o trecho em que as pessoas passam de bicicleta ou caminhando é muito perigoso, tá? Então, vira e mexe, às vezes acontece, um acidente ali, infelizmente, tá? E falando aqui agora da região da beira-mar, a gente percebe que, né, os superpostes estão colocados aqui já, né, a parte dos 2 estágios, assim como a parte dos refletores. Inclusive, alguns destes superpostes estão em funcionamento por conta do teste, né, que provavelmente a Samarco está executando, tá? E a gente também percebe, pessoal, que aqui os degraus eles são maiores até do que a região lá de Caiobá, tá? Principalmente nessa região do Flamingo aqui, em que, né, as ressacas elas aconteciam com mais frequência mesmo. Então os degraus aqui eles são até um pouco maiores, né, na região do Flamingo. Conforme a gente avança, né, para o Riviera 1, para o Riviera 2, Praia Grande e Balneário Flórida, a gente percebe que isso é menor, sabe? Os degraus eles são formados menor. Obviamente que isso acontece, que não acontece, aliás, lá um pouco mais para frente, porque a gente tem uma corrente marítima um pouco mais fraca e também as ondas elas quebram com uma intensidade menor. Ali a energia da força do mar ela é menor lá na frente do que aqui, tá? Então a gente percebe inclusive que depois do Headland do Riviera, bem no início ali, vocês vão ver daqui a pouco, a parte da areia ela é menor porque tem essa ação sim da corrente marítima que vai trazendo a areia do lado sul para o lado norte. Então a gente percebe que a faixa da areia aqui do lado do Riviera 1, digamos assim, é maior do que a faixa de areia do lado do Riviera 2, Praia Grande, Flórida em diante. A conservação aqui ela é maior do que para lá, tá? Não é um efeito de ótica da lente, até porque a lente que a gente vê aqui, ela não causa um efeito, ela não causa uma distorção ótica tão grande assim, para a gente perceber isso daqui de maneira tão diferente do que é a realidade, tá? Então, é mais ou menos isso que vocês estão vendo aqui mesmo, tá? Em termos de faixa de areia, tá? E olha só como, né, essa vai até praticamente a ponta ali do Headland, enquanto do lado norte, ou seja, depois do Headland aqui do Riviera, é considerável o que a gente vê em termos de tamanho da espessura da faixa de areia, tá? Então é isso. E olha só, a gente vê aqui que recentemente eles fizeram inclusive a pintura aqui da onde é a pista de caminhada com a pista de ciclismo, tá? E olha só a pracinha, que bonito que ficou aqui no Riviera 2, né? No Riviera 1, na verdade, né? Ficou bacana aqui, né? Muito bacana. Então estamos aqui praticamente na altura ali da PR-412, que dá a altura ali mais ou menos do material de construção do Avis, tá? Então, essa estrutura aqui ficou muito bonita, né? E olha só a faixa de areia que eu falei para vocês, ó. Enquanto do lado esquerdo está mais ou menos na metade, do lado direito vai até a ponta, porque, né, a areia ela é tirada, digamos assim, do lado sul e vai um pouco para o lado norte, tá? Então estou mostrando aqui, né? Eu não consigo manipular as imagens nesse nível para torcer, digamos assim, a realidade para vocês. Então estou mostrando e vocês conseguem tirar as conclusões de vocês também. Beleza? E agora avançando, né? Para o vídeo não ficar extenso, além do que já está. Então vamos mostrar aqui também a região do trecho que está em obras, tá, pessoal? Então esse trecho aqui é o que eu mencionei no início do vídeo, que ele foi paralisado lá em fevereiro de 2023 e voltou só em abril deste ano de 2024. Então a promessa é que em 90 dias, a promessa do IAT, tá? Falando especificamente do IAT. Foi dito pelos dirigentes do IAT que em 90 dias os trabalhos estariam concluídos aqui. Estamos, né, praticamente no início do mês de setembro e a gente não vê a conclusão dos trabalhos aqui. Ainda falta bastante coisa, na verdade, né? Então eles já começaram, já faz mais, né, de 90 dias e a gente não vê a conclusão dos trabalhos. Está perto de ser concluído, mas a gente ainda não vê a conclusão como se deve. E alguns dos postes que eu falei que estavam tortos, eles estão aqui na frente, ó. Então a gente vê o posicionamento em relação ao calçadão diferente uns dos outros. Então alguns moradores, né, eu fiz vídeo disso, a pedido dos moradores aqui da região e também porque eu me sinto incomodado também, porque, poxa, fizeram no padrão certinho em todo o trecho, por que não colocaram certo aqui? Ah, por que tem pedra? Conserta, pessoal, conserta, né? O trabalho bem feito, não importa quanto trabalho vai dar, ele tem que ser feito.
Então, assim, um ponto negativo que eu vejo da empresa que está executando essa obra, tá? Deveria ter corrigido, né, por pior que fossem as dificuldades ali. Até porque nem sei se seria uma dificuldade tão grande assim. Convenhamos, né? Então, fato é que a iluminação ela vai interferir muito pouco, né, do que a gente verá para o futuro, mas é uma questão estética, né? Então, como eu estou pagando essa obra, né, e os moradores também estão pagando, todos temos direito de cobrar o que a gente acha que deve cobrar mesmo. E por isso que alguns deles entraram em contato ali com o IAT e questionaram isso. Só que, obviamente, não tiveram retorno, né? Então a gente percebe que a pracinha que está sendo executada aqui agora no pé do Headland do Flórida, do Balneário Flórida, estamos já no último balneário aqui dessas obras da primeira fase, né? Já está, né, no processo aí de caminhar para o final, tá? Daqui a pouco a gente vai ver colocação dos bancos, né, a parte da concretagem, enfim. Daqui a pouco a gente já vai ver toda a silhueta, também a concretagem e tudo mais que a gente espera ver aqui nessa estrutura, tá? É exatamente igual, ou melhor, é perfeitamente similar a que a gente tem lá no Balneário Riviera, que está 99,9% pronta, digamos assim. Tá, inclusive aqui já está até o guarda-corpo pronto, toda a colocação da parte da estrutura já está concluída, dessa estrutura semi-rígida ou estrutura marítima, digamos assim aqui, tá, pessoal? Uma pena só, né? Sempre o pessoal que pesca e gosta de pescar fala, né? Uma pena que não dá para pescar da ponta dessa estrutura aqui. Então, quem sabe a gente poderá pedir aí para a prefeitura fazer alguma coisa para facilitar isso, né? Eu sei que o pessoal gosta de pescar, né? Vai lá para a região de Praia Mansa e pesca lá, né? Mas poderia ter nessas estruturas também, nas 5 na verdade, né? Headland do Flórida, Headland do Riviera, dos dois lados ali das guias de correntes e também ali nas guias de correntes da Avenida Paraná, ou seja, né? Formam aí essas 5 estruturas, tá? Assim como, né, o espigão ali de Praia Brava. Beleza, pessoal? Então esse foi um vídeo de atualização referente aos trabalhos aqui, mostrando a realidade de como que está as obras e obviamente não será concluída, né, até no final de setembro, porque ainda tem bastante coisa para acontecer. Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião. Hoje eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.